Bom dia, boa tarde a todos, na paz gloriosa do nosso Deus poderoso. Eu quero estar deixando uma palavra aqui, breve para os nossos corações, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 5 e versículo 24, que diz assim, ó: E foi com ele e seguiu uma grande multidão, que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, desprendia de tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando isto, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nos seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sarareis. E logo se lhes secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disse-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Amém? Vamos ficar só com esses versículos de Marcos, capítulo 5, versículo 25, que nós lemos, até o 31. Essa palavra é muito gloriosa, uma palavra maravilhosa que veio ao meu coração, até transmitir numa live já. Mas essa palavra, irmãos, que dá certo há milhares de anos para milhares de pessoas, todos aqueles que deram ouvido, todos aqueles que receberam esta palavra, dá certo. E meditando nesta palavra, eu daria um tema que diz: vencendo a multidão, vencendo os traumas, vencendo o medo, vencendo a insegurança, vencendo a incerteza, vencendo as frustrações, as decepções. Irmãos, olha, essa palavra é muito forte, ela abrange sérias situações da vida cotidiana do ser humano na Terra. É algo assim muito profundo. Vencendo a multidão. Esta mulher, ela venceu a multidão. E observando aqui nos versículos a seguir, nós vemos que do capítulo 24 a seguir, vai falando sobre multidão, só multidão, multidão, multidão. Multidão o que? É algo que é bastante, que aglomera, é algo que é apavorante. Tudo que é demais, né, não é bom, né? Nada que é demais é bom. E a multidão ali estava apertando o mestre, a multidão o seguia. Por quê? Porque Jesus é o nosso mestre. Jesus é aquele que faz maravilha, faz milagre. Todos aqueles que estão perto de Jesus, milagres acontecem, algo maravilhoso, sobrenatural é realizado na vida daqueles que crê, daqueles que seguem, daqueles que desejam seguir. Deus, o nosso Criador, ele nunca deixa o homem da maneira que ele está. Ele sempre vai evoluindo. Sempre algo maravilhoso, surpreendente acontece. E aconteceu na vida desta mulher, que ela tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos ela sofria deste mal. Ela sangrava. Literalmente, 12 anos ela estava ali com esse mal. A Bíblia vai relatar que ela tinha gastado tudo o que ela tinha, já tinha se esgotado as suas fontes de renda, porque ela investiu tudo. Ela acreditava, mas nada daquilo era necessário, né? Porque ela investia, mas ela estava jogando no saco furado. Não tinha solução para o problema dela. Mas ela se encontrou com o Mestre, ela se encontrou com Jesus. E Jesus trouxe a solução para aquela mulher.
E notamos que em meio à nossa vida, à nossa trajetória, nós enfrentamos multidões, multidões do medo, multidões da incerteza, multidão da dívida, a multidão de tantas coisas que sobrevêm sobre a vida do homem, mas em todas as situações. A Bíblia vai dizer que nós já somos mais que vencedores. Precisamos de quê? Precisamos ter fé, precisamos de iniciativa para levantar e ir ter com o Mestre, a romper a multidão, a vencer as dificuldades que nos ronda, que nos cerca, né? Quando nós observamos ali, vamos para outro campo aqui, Davi, quando ele viu aquele gigante, a convicção dele era tão grande em Deus que ele não viu o tamanho do gigante. Ele viu o tamanho do grande Deus que ele tinha e ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e ele venceu aquela batalha, ele venceu a barreira, a dificuldade que estava naquele momento, estava ali de frente dele, que ele tinha se deparado, né? Então temos que olhar para Jesus, assim como esta mulher, ela rompeu a multidão, ela venceu, né? Até mesmo os traumas, frustrações que ela tinha, ela como é que eu posso dizer? Até insegurança, né? Ela não podia estar no meio daquela multidão porque ela era uma imunda. Ela tinha que estar à parte da sociedade, porque naquela época era assim. O leproso, a pessoa que saía fluxo, ela tinha que estar isolada, não podia estar no meio da multidão, no meio do povo. Mas aquela mulher, ela depositou toda a sua fé, toda a sua certeza. Creio eu assim que ela, né, se vestiu, que ela pôde se cobrir para não ser reconhecida no meio da multidão. Ela foi para poder ir até Jesus, que ela sabia que ele ia passar por ali, que ele ia estar naquele local, e ela foi. E no meio daquela grande multidão, em meio à sua caminhada, a qual Jesus estava ali fazendo na sua trajetória, cumprindo a sua missão, Jesus, ele realizava vários milagres ali na situação, né? Alguns até dizem que essa mulher, ela roubou a cena, porque Jesus estava indo para realizar um milagre, mas aquela mulher, ela rompe a multidão e ela entra naquele cenário e ela toca em Jesus, porque ela tinha uma fé tão imensa que ela dizia: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada, eu serei sarada. Se tão somente eu me aproximar de Jesus, milagres acontecerá. E foi assim que aconteceu com aquela mulher. Ela rompeu os traumas, as incertezas, ela rompeu a rejeição, o escárnio, né? Quem sabe aquela mulher, ela sofreu de N situações, mas ela não se deixou ser levada. Ela olhou para o Mestre. Irmãos e irmãs, quando nós cremos e confiamos verdadeiramente em Deus, nós vencemos todos os obstáculos. Nós olhamos para Jesus, não olhamos para as dificuldades, para as circunstâncias que nos cercam. Focamos a nossa fé, o nosso alvo, a nossa meta, né? O Senhor Jesus, ele vai dizer na sua palavra, né? Olhai para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ela fez isso e ela foi mais que vencedora. Você já é mais que vencedor. Você só precisa romper a multidão. Você só precisa potencializar a tua fé em algo que realmente é real. E é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso eterno Deus que nos formou, corpo, alma e espírito. Este Deus que nos salvou, se entregando ali na cruz do Calvário, se entregando a sua própria vida por amor de nós. Vença a multidão, vença o medo e seja mais que vencedor, como aquela mulher do fluxo de sangue. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Thelma Betedini.